Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, meus amados irmãos, pastor Everaldo aqui da Paraíba, eu estou nessa oportunidade aqui para apresentar a todos as minhas considerações sobre o tema de hoje do nosso estudo bíblico sobre escatologia bíblica. Como sabem todos, nós estamos aqui na Paraíba essa semana no nosso grupo estudando escatologia. Depois de postarmos aqui os vídeos de nossos conferencistas, nossos palestrantes, eu aqui, como um aprendiz da Bíblia, como um curioso do assunto, venho aqui para também apresentar minhas considerações, minhas reflexões sobre aquilo que foi dito hoje através dos nossos palestrantes. O assunto de hoje trata-se de responder uma pergunta: onde está a arca do concerto? Eu começo dizendo aos irmãos que uma coisa que todos já sabem, né? A arca, na verdade, era um caixote, né? Era um caixote, né? Feito de madeira, de cetim, que por ordem de Deus, Deus tratou isso com tanto detalhe que deu até as medições, né? Media 2,5 côvado de comprimento, com 1,5 côvado de altura e largura, era quase retangular. E era coberta de ouro, né? Ouro batido, ouro de primeira qualidade, tanto por dentro como por fora, né? Foi mandada construir por Deus, como já disse aos irmãos, com o símbolo do concerto, do amistiço que Deus fez com Israel. Mas Deus cercou esse objeto de muito aspecto de santidade, né? Como disse, era de madeira de cetim, né? E também revestido de ouro, que representava exatamente a grandeza, né? A majestade, né? De Deus em relação ao seu povo. E essa arca, ela além de ser esse caixote dourado, ela tinha uma tampa, né, também de ouro puro, fornido, chamado de propiciatório, e nas duas extremidades desta tampa da arca, tinha dois querubins, aqueles seres celestiais alados, quer dizer, com asas, né? E eles ficavam nessa posição, com suas asas, cobrindo a arca, e de joelhos, né? E ali entre os querubins, descia o Senhor para falar com Moisés, né? Foi escolhido a dedo um grande artífice de Israel, chamado de Bezaleel, que está lá em Êxodo 37, o nome dele. Então, essa arca foi colocada no interior da tenda da congregação, no lugar mais interno, que era o Santo dos Santos, né? O lugar santíssimo chamado. Era um lugar super especial, que só os sacerdotes entravam ali, o sumo sacerdote entrava ali de ano em ano. Mas interessante é que, na época em que a arca foi construída, ainda no deserto, Deus falava com Moisés lá na arca. Deus descia no meio em cima do propiciatório, dali o Senhor falava com Moisés. Engraçado, fora da linhagem sacerdótica, da linhagem sacerdotal, certo? Que era encabeçada por Arão, só Moisés, excepcionalmente só Moisés, poderia entrar naquele lugar e falar com Deus através daquele objeto santíssimo que era a arca do concerto. E lá Deus mandou colocar alguns objetos sagrados, né? Lá estavam as segundas tábuas da lei. Por quê? Porque as primeiras tábuas da lei Moisés quebrou quando ele descia do monte, e que Israel estava naquele bacanal, naquela coisa toda. Ele jogou as duas tábuas da lei, que foi escrita com o dedo de Deus, jogou em cima da multidão, daquele novilho que estava sendo queimado, aquela coisa lá, e
perdeu-se, quebrou a tábua, né? Então Deus chamou Moisés, mandou que ele subisse novamente ao monte, né? E ali ele deu para Moisés, ditou para Moisés ali os mesmos mandamentos da lei que estavam na tábua originária. Isso está lá em Êxodo 34, né? Tinha também lá um vaso com uma amostragem do maná. Quando Israel atravessava o deserto, que faltou carne, Deus mandou maná para eles, Deus providenciou maná, né? Durante a manhã ele saiu para juntar aquele elemento pastoso, né? Que dava uma espécie de broa, né? Que a gente chama aqui no Nordeste, né? Que era muito gostoso, né? E Deus mandou que Moisés colocasse aquilo num cálice, num reservatório, né? E colocasse dentro da arca. Também aquilo era um memorial, né? Isso está também lá previsto em Êxodo 16, né? E a vara de Arão que floresceu, né? Quem conta isso com detalhe é o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 9, verso 4, que também se encontra essa expressão lá em Números 17:8. Então, lá a vara que floresceu, a vara de Arão, para confirmar a sua escolha por Deus, ainda no deserto, também era guardado nesta arca, né? Nesse objeto sagrado de Deus. A arca era um objeto místico, né? Muito temido, muito respeitado, porque tinha-se a crença de que o exército que possuísse a arca do Senhor, a arca da aliança, jamais seria vencido, jamais poderia ser vencido. Daí os filisteus tomarem a arca, e depois houve aquele incidente, aquelas pragas no meio dos filisteus, que eles tiveram que devolver a arca. Mas isso era a arca do Senhor, né? Aquele objeto mandado, escolhido por Deus até as suas dimensões, né? Mas o que se pergunta hoje é onde estará a arca do concerto? Os irmãos sabem que Israel, Judá, Jerusalém, todo Israel, eles foram, principalmente a cidade de Judá, foi atacada 3 vezes, né? Foi invadida 3 vezes pelo rei da Babilônia. Na terceira vez, por volta de 586, eu não gosto muito de citar esses números, porque número, data, peso e medida na Bíblia é muito relativo. É difícil você fazer assim, uma previsão e dizer que aquilo está certo, né? Até porque os calendários, entre o que nós temos hoje, o nosso calendário em vigor, com o calendário da época é diferente, então dá sempre essa diferença. Mas foi então, nessa época, aproximadamente 586 a.C., que Nabucodonosor entra de novo e agora ele destrói o templo, ele queima o templo, né? Queima o palácio real, e aí a arca desaparece. Nesse momento, nesse período, nessa época, a arca toma um chá de sumiço, né? A gente deve lembrar que desde a inauguração do templo, isso é um detalhe, quando Salomão inaugurou o templo, alguns objetos da arca já tinham se perdido. Você vai ver, por exemplo, que não estava mais na arca o maná, nem a vara de Arão. Você pode conferir isso lá em 1 Reis 8:9, 2 Crônicas 5:10. Né? Esses objetos só tinha na arca quando o rei Salomão inaugurou o templo, as tábuas da lei. Era o único objeto que tinha na arca na época da inauguração do templo por Salomão. E aí depois que a arca desaparece, começa a surgir várias teorias, várias versões de onde estaria a arca do concerto. Uns dizem que os sacerdotes, através de um túnel, porque na época que Davi, tanto Davi como Salomão, mas principalmente Salomão, na época em que ele foi rei, e outros reis posteriores a Salomão, eles faziam verdadeiros túneis, que isso também foi repetido muito na Europa, que fazia com que, na época de guerra, os reis, os nobres, escapavam, as pessoas da elite escapavam por aqueles túmulos. Então, há uma versão de que, quando o templo estava sendo destruído, queimado pelos babilônicos,
os sacerdotes teriam roubado a arca, saído com a arca por um daqueles túneis e teriam escondido a arca num lugar que ninguém sabe até hoje. Outros dizem que os sacerdotes, outros dizem que tem tem uma versão histórica e uma tradição colhida de 2 Macabeus, no capítulo 2, me parece, 2 Macabeus, é que Macabeus relata que a arca teria sido tirada pelo profeta Jeremias, escondido numa caverna, né, no Monte Tabor, e que depois esses discípulos de Jeremias que ajudaram a conduzir a arca, passado a invasão, porque Jeremias foi só depois que foi retirado, foi permitido até que ele ficasse na cidade arrasada. E depois então eles voltaram para procurar a arca e não encontraram mais o caminho, né? Não acertaram mais o caminho onde eles teriam deixado a arca, o caminho da caverna. Outros dizem que a arca simplesmente foi destruída, foi derretida, né? Porque ela era de ouro puro. O rei da Babilônia, né, utilizou, né, o ouro, derreteu o ouro para fazer seus utensílios, suas imagens, etc, etc. Outros afirmam que Deus depois recolheu a arca, isso com base na visão do evangelista João Evangelista, lá em Apocalipse 11:9, onde ele diz que viu o céu aberto e viu lá a arca do concerto. Isso aí é que intriga a maioria dos comentadores, dos teólogos, né? Porque alguns dizem que essa arca do concerto, que João viu, não é a arca que Moisés fez. Porque a arca que Moisés fez, ela era uma espécie de maquete, ela era uma espécie de símbolo da arca do concerto que está no céu. E eles falam isso, né, se baseando em Hebreus 9:23 e Hebreus 8:5, né, que diz que o escritor aos Hebreus fala das figuras, né, que no caso eles atribuem a arca como se fosse uma figura, né, da arca do concerto que está no céu, né? Outro diz que ela foi levada para a Etiópia por um príncipe que era filho de Salomão com a rainha de Sabá. Quando ela visitou Salomão, teria tido um relacionamento com o rei. Isso não seria difícil, porque Salomão tinha muitas mulheres, né? Uma mais, outra menos, né? E daí nasceu esse príncipe, que depois esse príncipe veio e pegou a arca, né? A arca que estava escondida, e levou para a Etiópia. Há, inclusive, foram feitas escavações na Etiópia, tem lá algumas igrejas, que tem até lá uma igreja que tem uns guardiões da igreja onde guarda a arca, mas essa arca não aparece, ninguém viu essa arca, né? E outros dizem que ela está enterrada no Monte do Templo, aonde está hoje a Mesquita de Omar, que é, na verdade, um local muito apropriado, até porque os árabes não permitiram até hoje que houvesse escavação lá no Monte do Templo, né, onde está aquele templo com aquela mesquita com a cúpula dourada, a Mesquita de Omar. E outros já dizem que ela está enterrada na igreja de Santa Maria de Sião, no Egito, né? Outros dizem que a arca estaria enterrada no Monte no Monte Tara, o Tará, como alguém chama, na Irlanda. Outros dizem que ela foi descoberta no século XIX, né? Portanto, na época das grandes escavações que fizeram lá naquela região. A maioria dos objetos históricos egípcios, gregos e hebraicos foram realmente descobertos no século XIX, quando ingleses, americanos, franceses, né, aquele pessoal arqueólogo, foi para lá e descobriu muita coisa que está no Museu Britânico, está no Museu do Louvre, né, no Museu de Nova York, né, você encontra muita coisa daquela região,
que foi escavado exatamente no século XIX. Né? E dizem, essa linha de pensamento dessas pessoas, dizem que no século XIX os ingleses encontraram, né, nessas escavações, mas por problema de relação de diplomacia com os países árabes, porque os ingleses na época dominavam aquela época, o Império Britânico dominava aquela região, e sabia que os árabes não aceitavam de maneira nenhuma essa versão, e essa história que teriam descoberto, teriam encontrado a arca, então eles repassaram para os americanos. O fato é que foi feito um filme americano aí chamado de A Arca Perdida, né? E até bom que os irmãos assistam, não é filme ímpio, não é filme de pecado, não. É um filme histórico que fala onde o ator Indiana Jones, ele protagoniza o cara que está procurando a arca, né? Os nazistas também estão atrás da arca, e eu sei que ele cai num buraco lá, com muitas cobras, a arca está lá dentro, aquela história toda. O fato é que a arca, nesse filme, a arca, ela aparece já guardada lá nos Estados Unidos. Hoje essa arca, certo? Outros dizem que hoje a arca já está com Israel, né? Por quê? Porque dizem que Israel já está com tudo pronto, todos os equipamentos, todos os elementos de construção, né, do novo templo. Né? E aí Israel estaria já guardado essa arca, por quê? Porque seria um dos instrumentos, dos bem guardados segredos de Estado do Estado de Israel. Né? Os que se apoiam nessa tese, eles encantam a gente porque a Bíblia diz que o templo será reconstruído, né? Na última semana de Daniel, o templo já estará construído, nós estudamos isso ontem, com a restauração de todos os seus rituais e sacrifícios. Evidentemente que na arca não se fazia aquele sacrifício, por exemplo, dos altares, mas a arca era uma peça de sacrifício, porque lá o sacerdote entrava para, uma vez por ano, o sumo sacerdote, né, o sacerdote mó, ele entrava lá para orar, para oferecer sacrifício por ele, pelo povo e pelo rei. Né? Então ele entrava ali uma vez por ano, e essa tese é muito forte, porque diz que se o templo for restaurado sem a presença da arca, não estaria se cumprindo o que a Bíblia diz, que os sacrifícios, né, todos os sacrifícios e rituais serão restaurados, a ponto de o anticristo profanar o templo e profanar também, violar esse sacrifício. Né? A cidade, e outra tese que me chama a atenção, é exatamente a tese desenvolvida pelas pessoas com base em Apocalipse 11:19. Porque João Evangelista viu a arca do concerto, ele viu. Ele disse que viu, o céu se abriu e ele viu. Né? Mas, o que é que nós podemos concluir sobre isso? Alguém pode dizer assim, mas qual é a necessidade que Deus tem de levar objetos de madeira e de ouro daqui para o céu? Lá no céu tem esse negócio de ouro, lá tem esse madeira. A Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que a nova Jerusalém, que está sendo preparada, ela não vai ser preparada aqui embaixo, ela descerá como uma noiva ataviada. E ela se posicionará no lugar da antiga Jerusalém. E a Bíblia diz que as ruas dela são de ouro. Então lá na eternidade, lá em cima tem ouro. Não é só aqui embaixo. Né? Então, o que é que se conclui de tudo isso? O que se conclui é que todo mundo conclui. Ninguém sabe onde está a arca do concerto. Agora, essa tese de João Evangelista ter olhado a arca,
certo? É muito procedente para uma conclusão de que ela pode ter sido tomada por Deus. Não vejo nenhum problema algum Deus tomar o objeto sagrado daqui para o céu. As coisas que Deus faz, elas não se explicam pela racionalidade humana. Ela não se explica pela lógica, é como a fé. Você não explica a fé. Né? Como é que você vai explicar a fé? Né? Mas você vê o ato, o resultado da fé. Né? Quando Jesus disse para Nicodemos, né? O vento sopra onde quer, ouve-se sua voz, ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. É assim aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, você não sabe o tamanho do vento, você nunca mediu o vento, você não sabe o peso do vento, você não sabe a cor do vento, né? Mas você sente o efeito do vento. Ele arranca palmeira, ele arranca telhados, ele derruba prédios, certo? Né? Um vendaval faz um estrago, derruba prédios inteiros, né? Isso é o vento. Você não vê, mas você vê o efeito dele. A mesma coisa é a fé. A fé você não conta ela, você não mede ela, você não sabe qual é o tamanho dela, você não sabe qual é a altura dela. Agora você vê o efeito da fé na vida das pessoas. Elas mudam. A fé pega, por exemplo, um carcereiro e transforma ele num ministro de Deus. Né? Um drogado e faz ele um homem de Deus. Certo? Então são efeitos da fé. Né? A nossa fé é que nos faz crer, porque eu particularmente me alinho muito a esse sentido, não estou dizendo que sei onde está a arca, né? Mas me alinho muito a essa tese de que a arca pode ter sido retirada, né? E poderá ser devolvida, não sei, porque quando o templo for restaurado, certo? A arca deve estar lá. Porque os sacrifícios são restaurados, os rituais são restaurados, né? É tão tal que o anticristo vai entrar dentro e profanar tudo, né? O fato, irmão, é que, concluindo o final, como diz o Matuto, ninguém sabe onde está a arca do Senhor. É possível que ela tenha se perdido também, porque o maná se perdeu. Né? Afinal de contas, o maná era a coisa mais frágil, né? Era uma broa, era um pão. Né? A vara também é fácil, se quebrar uma vara, um pedaço de madeira, é fácil. Agora, um objeto feito de ouro, né? A arca era tão poderosa que ninguém podia tocar nela. Um dia foram carregando a arca, porque dela tinha 4 argolas, né, nas extremidades, e tinha 2 varas de ouro puro, né? Não é à toa que os católicos vivendo por aí de carregar, fazer o andor com aquelas varas, que eles se inspiraram lá no carregamento da arca, né? Então, mas a Bíblia diz que os homens de Deus carregavam a arca e ela tombou, e alguém foi tentar ajudar e segurou a arca, foi eletrocutado, morreu, né, na mesma hora, porque a arca era um objeto extremissimamente sagrado. A ponto de Deus descer sobre ela e falar, tanto com Moisés como o sumo sacerdote. Então acredito que ela não está assim perdida e irrecuperável. Acredito que ela esteja guardada e deverá ser apresentada no futuro, no momento adequado e no momento escolhido por Deus. Essa é a minha conclusão. Não sei onde está a arca. Se alguém souber, me diga. Mas eu acredito que ela será encontrada e será reposta no templo, certo? Antes do reino milenial. Antes que Jesus inaugure o reino milenial. Certo? Porque quando o anticristo invadiu o templo, na grande tribulação para profanar, não faz sentido a arca não estar lá. Se os sacrifícios, se os rituais sagrados antigos já foram restaurados. Mas aquilo que Deus não revelou, não cabe a nós revelar, mas cabe a nós, através do processo salvídico e através da nossa fé, acreditar naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Um grande abraço a todos. Essas foram as minhas considerações.